Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao Jornada Documental, nosso videocast da galera de comunicação social aqui da FAESA. Bom, no programa de hoje, a gente vai realizar um novo jogo, um jogo diferente, que é o nosso quadro, que se chama Giro do Conhecimento, onde a gente convida 4 pessoas que vão participar de um game, onde a gente vai realizar perguntas e respostas e a gente vai ter um especialista que vai realizar esse comentário. E o interessante é que a gente vai trocar funções. Eu vou ser o apresentador, você é a pessoa que responde, você é um comentarista. Então vem com a gente nesse programa que vai ser muito legal. Bom, e antes de começar o nosso jogo, a gente vai estar se apresentando. Eu me chamo Júlia Oliveira. Eu sou o Bruno Caetano. Eu, Mário Fernandes. Ana Paula Cordeiro. E antes de começar a primeira rodada, eu vou estar explicando a posição de cada um. Nessa primeira rodada, eu vou estar como apresentadora, o Bruno como comentarista e o Michael e a Ana Paula como participantes que vão estar respondendo as perguntas. E o tema do nosso jogo de perguntas e respostas é rádio e televisão. Bom, então vamos agora para a nossa primeira pergunta, que é: como o rádio foi criado? Quem quer responder? Ana Paula. O rádio foi criado como uma extensão do telégrafo, ou seja, utilizando o conceito de telegrafia sem fio. Significa que, ao invés de usar sinais físicos como o telégrafo convencional, agora o rádio permitiu utilizarem sinais sem necessidade de fios. Como exemplo, a onda eletromagnética, que ajuda na comunicação. Bom, então vamos agora saber a opinião do nosso comentarista. Tá certa a resposta, Bruno? Tá certo sim, Júlia. Vale ressaltar também que no final do século XIX, com o avanço das pesquisas em eletricidade e magnetismo, surgiu essa ideia de realmente fazer essa comunicação sem necessidade de fios. E o Guilherme Marconi, ele foi um pioneiro nessa área, digamos assim, né? Porque ele trouxe essa primeira transmissão sem necessidade de cabos. E isso trouxe um avanço muito bom, porque ele trouxe muita flexibilidade e eliminou a necessidade de trazer aqueles cabos grandes e pesados. Vamos então agora para a segunda rodada. E a segunda pergunta é: por que Guilherme Marconi é considerado o pai do rádio? Quem quer responder? Maio. Então, Marconi foi muito importante para o desenvolvimento do rádio, pois ele apresentou na Inglaterra a forma de funcionamento dos seus aparelhos de emissão e recepção de sinais, mostrando assim um rádio para o mundo, criando uma forma fácil e prática de comunicação, revolucionando a comunicação à distância. Júlia, a resposta está correta? Está correta, é isso aí, Michael. E embora Marconi seja considerado o pai do rádio, é importante lembrar que isso foi um processo colaborativo que envolveu a participação de muitos outros inventores e pesquisadores, e acabou até gerando uma disputa de patentes e controvérsia sobre a quem pertencia a verdadeira autoria do rádio. Um exemplo é o padre cientista Roberto Landel, que chegou a colocar o rádio para funcionar, porém ele não patenteou, e isso não foi bem aceito pelos fanáticos religiosos. Então, com isso, Marconi obteve a primeira patente para a transmissão de rádio e obteve um papel fundamental em sua disseminação e comercialização. Então, vamos agora para a terceira rodada e a pergunta é: como o rádio era inicialmente utilizado e quais tipos de conteúdos eram transmitidos? Quem vai responder agora? Eu? Bruno? Bom, o rádio inicialmente ele veio com uma proposta de entretenimento, a partir de notícias, eventos esportivos, culinária, até leitura de Bíblia. Principalmente a música foi um instrumento muito forte nessa utilização. Eles gravavam músicas ao vivo e transmitiam, e também a partir dessas gravações. Um outro ponto também interessante foi os eventos esportivos, que ajudaram principalmente a popularizar isso através do mundo, também com notícias, trazendo isso de uma forma mais atual, que podia se propagar. Então, Ana Paula, a resposta está correta? Está correta. O rádio teve um papel fundamental na disseminação de cultura e no fortalecimento do centro da comunidade. Antes da popularização da televisão, o rádio tinha como principal meio de comunicação a comunicação em massa, fazendo com que pessoas de diferentes estados se comunicassem através de informações e entretenimento. Essas transmissões criaram uma conexão especial entre o ouvinte e o transmissor, fazendo com que criassem vínculos familiares entre elas, mesmo que morassem quilômetros de distância. Bom, gente, para nossa quarta rodada de perguntas, eu vou perguntar para os convidados qual que foi a importância da primeira transmissão ao vivo do Titanic em 1912. Alguém quer responder? Bom, a primeira transmissão ao vivo do Titanic, que aconteceu em 1912, foi um marco na história da programação do rádio, porque foi a primeira vez que um evento tão grande como esse, que tinha muito interesse público, foi transmitido em tempo real para toda a população. Bom, gente, vamos saber então a opinião do nosso especialista? E aí, Michael, tá certo? Tá certo, sim. A transmissão do Titanic em 1912 foi muito importante porque ela
papel do rádio em transmitir eventos de interesse público. Inclusive, nessa época, o rádio ele era um maior meio de comunicação na época, e a transmissão do naufrágio do Titanic chamou a atenção do público de todo mundo, demonstrando assim um grande potencial do rádio em transmitir esses eventos de interesse público. E vamos para a quinta rodada, e a pergunta agora é: como o rádio se tornou comercialmente viável nos Estados Unidos? Quem quer responder? Ana Paula. O rádio doméstico ele se tornou viável nos Estados Unidos a partir de 1920, com o aumento nos avanços tecnológicos e no surgimento de novos modelos de negócio sustentável. Com o aprimoramento das transmissões de rádio, eles permitiram que eles melhorassem na qualidade de som e no aumento de transmissões de sinais. Tá certa a resposta, Bruno? Tá certo, sim. Vale ressaltar que com esse crescimento do rádio, começaram a criar várias programações que atraíam muita audiência. E aí os comerciantes viram isso como uma possibilidade de vincular suas marcas e aumentar a receita publicitária também para essas rádios. E aí casou um com o outro e aumentou principalmente o desenvolvimento da rádio naquele período. Vamos agora para a sexta rodada. E a pergunta é: por que o rádio ganhou reconhecimento como veículo de comunicação em massa nos Estados Unidos? Quem quer responder? Maicon. Então, o avanço e a expansão do número de estações de rádio, além da melhoria das transmissões, fizeram com que um grande público tivesse acesso às transmissões radiotelefônicas. Isso permitiu que um grande público tivesse acesso a essas transmissões e estabeleceu o rádio como um meio de comunicação em massa. E aí, Júlia, a resposta está correta? Está correta. O aumento do número de estações comerciais foi gerado pelo estabelecimento das regulamentações governamentais. E essa diversificação da programação, tanto no entretenimento como no meio jornalístico, e também a influência da formação da opinião pública contribuíram para o reconhecimento do rádio como essencial na sociedade americana. Está começando agora a sétima rodada e a pergunta é: o que Orson Welles conseguiu provar com o programa A Guerra dos Mundos? Quem vai responder? Bruno. Bom, com o programa Guerra dos Mundos, Orson ele simulou um ataque alienígena nos Estados Unidos. E a partir disso, ele provou como uma história contada na rádio pode influenciar a percepção das pessoas e a crença do público. A realidade que ele criou ele foi tão grande que tomou pânico pelas pessoas naquele contexto. E a partir disso, ele mostrou como que uma comunicação de linguagem ela pode se transformar e criar realidades convincentes. E Ana Paula, está correta a resposta? A resposta está correta. E a emissora teve que interromper a transmissão durante um intervalo comercial para informar que aquilo se tratava de uma obra de ficção. E Orson ele criou uma experiência de familiaridade e melhorou a credibilidade da rádio e criou uma forma de imersão e uma forma perturbadora para os ouvintes. Bom, gente, vamos para a oitava rodada. E a pergunta é: quais são os elementos fundamentais que contribuíram para o programa A Guerra dos Mundos de Orson Welles? Quem quer responder? Bom, o que contribuíram para o impacto desse programa foram o narrador carismático, o rádio como veículo de comunicação e a linguagem persuasiva que era utilizada na narração. Vamos conferir então a resposta do nosso especialista. E aí, Maicon, tá certo? Tá correto, sim. O Orson, ele teve um papel muito importante no sucesso do programa por causa da forma que ele tinha de conseguir transmitir as emoções dele. Ele, tanto pelas expressões quanto pela voz e o jeito de narrar, que criava um ambiente calmo e íntimo com o público. Fora isso, nessa época, o rádio ele era um dos veículos de comunicações mais acessível que tinha e ele passava uma certa credibilidade. Nessa época, quando o programa foi ao ar, ele tinha um jeito de ser transmitido como se fosse um alerta de segurança, e isso criava uma sensação de realidade. Nona rodada, e a pergunta agora é: como o rádio foi utilizado como arma de propaganda de guerra durante a Segunda Guerra Mundial? Quem quer responder? Ana Paula. A rádio ela foi bastante utilizada na Segunda Guerra Mundial como arma de propaganda de guerra, principalmente para os países Estados Unidos, Itália, União Soviética e Alemanha.
Hitler, por sua vez, ela utilizava a rádio para disseminar seus ideais nazistas entre o povo alemão. E aí, especialista Bruno, tá certa a resposta? Tá certo sim, Júlia. Vai lembrar que esses famosos discursos de Hitler, os programas de rádio, conseguiram manipular uma grande massa de população do povo alemão. E isso, através disso, ele incitou o povo alemão a acreditar naquelas ideologias que ele transmitia. E a rádio foi um principal propagador, porque Hitler ele era um cara muito carismático, e através desse discurso que ele conseguiu transmitir e impulsionar isso em grandes escalas. Vamos agora para a 10ª rodada, e a pergunta é: quais são as 2 primeiras fases do rádio no Brasil? Quem quer responder? Maicon. Então, a primeira fase ela foi a fase educativa e cultural. Ela foi de 1922 a 1932. Nessa época eram produzidos apenas conteúdos culturais e educativos. Nessa mesma época, a população pobre não tinha acesso a esses aparelhos de rádio. Isso fez com que fosse criada uma certa descrença da população mais instruída. A segunda fase foi a fase comercial, que foi de 1932 a 1940. Nessa época começou a popularização dos comerciais de rádio. E isso se tem a criação das primeiras estações comerciais e a popularização do rádio nas residências. Júlia, a resposta correta? Está correta. E, bom, na fase 1, essa iniciativa de programas educativos e culturais falhou, porque os equipamentos eram caros e a população da elite, que era privilegiada, não tinha interesse pela programação que era voltada para a população mais carente. E na fase 2, que contava com a regulamentação de Getúlio Vargas, trouxe uma profissionalização para as emissoras de rádio, que trouxe uma integração nacional e com essa distribuição de aparelhos mais baratos para a população mais carente, fez com que a audiência crescesse, e aí então o programa A Hora do Brasil se tornou obrigatório, que mais tarde passou a se chamar A Voz do Brasil. Então, tá começando a 11ª rodada e agora eu quero saber quem vai querer falar sobre a fase de ouro do rádio no Brasil. Eu. Bom, a fase de ouro, ela se iniciou-se com a estatização da Rádio Nacional, pelo Getúlio Vargas. Isso fez com que ela se tornasse a maior emissora do país, sendo conhecida como a Voz do Brasil. E o objetivo principal era estabelecer uma comunicação direta com as massas, e utilizando-se de propaganda política e de controle, que ele atingiu essa população. E aí, Ana Paula, está correta a resposta? Está correta sim. A rádio, ela popularizou as radionovelas, a lançar cantores e divulgar ritmos nacionais, fazendo com que as pessoas elas criassem uma identidade nacional. Apesar disso, Vargas ela impôs a censura e alienou o povo através de programas de entretenimento. Com a ajuda de ações publicitárias em programas e o capital americano, eles explanaram e assim surgiram programas como o Repórter Esso e o Chacrinha. Bom, gente, vamos para a última rodada sobre rádio, e a pergunta é: quais são as fases 4 e 5 do rádio no Brasil? Quem quer responder? Júlia. Bom, na fase 4, a chegada da televisão no Brasil trouxe uma nova forma de consumir conteúdo audiovisual, causando uma experiência mais imersiva ao telespectador, e isso resultou também na migração de profissionais da rádio para a televisão, onde eles tinham mais espaço para se desenvolver, e com isso limitou os recursos financeiros do rádio, que parou de investir em programas de qualidade e inovação. E na fase 5, o regime militar tinha o objetivo de censurar a informação, porque tinha esse controle sobre o rádio, e isso causou uma limitação da disseminação rápida de informações e também evitou movimentos contrários ao governo. Isso foi benéfico para as emissoras, porque os anunciantes se viam obrigados a investirem em diversas rádios para alcançarem a mesma audiência. Bom, gente, vamos saber então a resposta do nosso especialista? E aí, Maicon, tá certo? Está correto sim. Inclusive eu queria acrescentar que na fase 4 teve uma grande mudança, pois os aparelhos de rádio acabaram ficando meio de lado pela população e a televisão era a principal escolha para consumo tanto de entretenimento quanto de conteúdo informativo. E isso fez com que as rádios perdessem grande parte dos seus ouvintes. Já na fase 5, houve mais uma especialização das rádios com um cronograma baseado no gênero musical e também a concentração de emissoras no interior.
Nessa época, houve também a criação das rádios universitárias e comunitárias, como uma forma alternativa de consumo de conteúdo. Agora o tema é televisão e a primeira pergunta é: quais eram as características da televisão do público e da mídia na década de 1950? Quem quer responder? Vai. O aparelho de TV, ele era caro, então o público era apenas a elite financeira. Nessa época, as transmissões eram ruins, eram feitas em preto e branco e em horários noturnos. A televisão contava com o apelo da imagem para a publicidade nessa época. Bruno, a resposta está correta? Tá sim. Vale lembrar que algumas outras características é que essas transmissões eram todas ao vivo e eles utilizavam muito da técnica de acerto e erro naquele local mesmo. E a TV utilizou muito de pegar bons profissionais do rádio, do teatro e pagavam bons salários para eles. E o primeiro programa que foi criado foi a TV na Taba. E também o primeiro programa de telejornal foi o Imagem do Dias. E vale também lembrar que a primeira novela criada foi A Sua Vida Me Pertence. Então foram grandes marcos do início da TV no Brasil. Segunda rodada do tema televisão e a pergunta é: quando foi fundada a emissora Excelsior e que tipo de inovações ela trouxe? Quem quer responder? Bruno. Bom, a TV Excelsior ela foi criada em 1959, lá em São Paulo. E ela nasceu com um foco principal no telejornalismo. Ao longo disso, ela foi criando, desenvolvendo muitas técnicas e qualidades na imagem para a TV. E ela contribuiu muito para isso. E também, com a vinda do capital estrangeiro para o Brasil e evoluindo isso, ela ditou e criou muitas tendências para a TV brasileira. Por exemplo, os festivais de música populares pelo Brasil todo. Vamos então agora para a opinião da nossa especialista Ana Paula. E aí, Ana Paula, tá certa a resposta? A resposta é correta e queria ressaltar que outras características também é que agora a programação ela era centrada em filmes e séries estrangeiros, trazendo assim uma nova forma de ficção no Brasil. Uma outra característica, ela também trouxe a novela mais longa da história, chamada Redenção, que continha 594 capítulos. Porém, a emissora foi fechada em 1970 por causa de incêndios. Então, vamos para a terceira e última pergunta. Em que ano foi inaugurada a TV Globo e como foi o seu início? Quem quer responder? Eu. A TV Globo ela foi inaugurada em 1965 e ela nasceu sob suspeita, porque foi em plena ditadura em que aconteceu a concessão do canal da TV para a família de Alberto Marinho. Foi assim então permitida uma sociedade com um grupo de americanos chamado Time Life, onde eles injetaram dinheiro, conhecimento e tecnologia de ponta para a TV Globo. E Júlio, está correto? Está correta. E vale acrescentar que essa sociedade que a Ana Paula comentou era proibida pela legislação brasileira, porém, mesmo assim, ela foi autorizada pelo governo militar. Só que, então, após a CPI do Congresso, o governo militar decide, então, proibir essa sociedade, obrigando a TV Globo a se nacionalizar. Então, a direção da Globo dá um fim a essa sociedade com um calote no grupo Time Life, ficando com todo o dinheiro e tecnologia e se transformando nesse império que é até os dias atuais. Bom, o nosso videocast de Jornada Documental está chegando ao fim. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos os nossos participantes e agradecer a você também pela audiência.